Nós vamos falar a respeito do segredo da vida longa. As pessoas buscam múltiplas formas para ter uma vida longa, não é assim? Fazem uma reeducação alimentar, tem gente que faz academia, tem gente que vai correr atrás da praia, tem pessoas que andam de bicicleta, né, fazem ciclismo, para ter uma vida longa, para a gente viver uma vida saudável e em forma. E se eu disser para você que tem um segredo para você ter uma vida mais longa, se você fazer esse segredo, você vai ter uma vida mais longa. Quem quer esse segredo? Você que não levantou a mão, de repente você está pensando assim, isso é uma heresia, porque Jesus disse assim que nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Então por isso que eu não levantei a mão. Mas Salomão também disse assim, que tem pessoas que morrem fora do tempo. De repente você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você. De repente você não está vivendo o segredo da vida longa, e é por isso que de repente você vai morrer fora do tempo. Então eu quero contar para você o segredo da vida longa. Quem quer saber desse segredo diz amém. Amém. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Está aí a chave e o segredo logo de cara, sem suspense. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Diga, vida longa, na terra que o Senhor Deus te dá. Espírito Santo de Deus, Deus, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado porque o Senhor separou essa noite para que nós estejamos aqui em família. Deus, uma coisa que eu aprendi também no nosso congresso de hoje é que para lugar nenhum que o Senhor nos leva, a nossa ida é em vão. Então eu acredito que o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui, cada irmão que está aqui, nenhum deles foram em vão. Eu acredito que eles sairão daqui edificados, e nós sairemos daqui, Espírito Santo de Deus, diferente da forma que nós entramos. Nós sairemos daqui transformados, praticando o segredo para ter uma vida longínqua, uma vida longa. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus? Dos 10 mandamentos, esse é o mandamento, e na verdade o primeiro mandamento com promessa. É um primeiro mandamento que Deus diz assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma vida longa. Você sempre vai ver Deus dizendo para Moisés, quando ele revela os decálogos, e ele diz assim: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não adorarás a outro Deus. Você sempre vai ver Deus dando de repente uma ordem, algo que você tem um não na frente, algo que você precisa fazer. Só que neste mandamento, que se é o quinto ou sexto, se me foge a memória, Deus, ele diz assim para Moisés, honra o teu pai e a tua mãe. Agora acrescenta aí, Moisés, para que tenha vida longa na terra. Então é engraçado que ele vai falar a respeito de você honrar o seu pai e a sua mãe, para que você tenha vida longa na terra. E eu acredito que tem várias pessoas que já caíram no esquecimento. Mais ou menos assim, quem já esqueceu a chave de casa em outro lugar? Quem já esqueceu? Quem já esqueceu o celular em outro lugar? Vocês são tudo igual eu. Quem já esqueceu a mulher no salão? Não levanta a mão. Eu tenho um amigo que esqueceu a mulher na igreja, ele foi embora. Ele deixou na igreja e foi embora. Depois ele voltou, ó, esqueci minha esposa. Então tem pessoas que esquecem vários tipos de coisas, e de repente até mesmo pessoas. Mas uma das coisas que caiu também no esquecimento é a honra dos filhos aos pais. Uma das coisas que caiu no esquecimento é os filhos dar bênção para os pais. Não é assim? Cadê os pais que dão bênção aos seus pais? Por que eu perguntei pai? Porque hoje está difícil o filho dar bênção para pai. Às vezes a pessoa tem que ser pai para dar bênção para pai. Não é assim? Mas aonde estão os filhos que dão bênção para os seus pais? Uau! É uma coisa que algumas pessoas dizem que é a moda antiga. Algumas pessoas dizem assim que isso é uma coisa de antigamente. Não é assim? Você acordava de manhã e você logo dizia, benção pai. E o seu pai dizia, Deus te abençoe, filho. Você dizia, benção mãe. Sua mãe dizia, Deus te abençoe, filho. Você ia sair de casa. Há algum tempo atrás o pessoal ainda fazia isso. Você ia sair de casa e você falava, mãe, benção. E ela, Deus te abençoe. Você voltava, você dizia, mãe, bênção. E ela dizia, Deus te abençoe. E é uma coisa que às vezes tem caído no esquecimento. Eu lembro que uma vez a minha mãe falou assim, Bruno! E eu disse, o que é? E a Andressa, não sei se ela vai lembrar disso,
Ela escutou da casa dela, eu respondendo assim, minha mãe. E ela chegou perto de mim e disse assim: quando a mãe da gente chama, a gente fala, senhora. Aí eu lembro que ela falou, Bruno, eu disse senhora. Ela falou, sua mãe. Eu falei, então. Ela não gostava muito de ser chamada de senhora, mas é uma coisa que tem caído ao esquecimento. Tem filho que não tem honrado o pai, que não tem pedido bênção aos pais. Tem filho que não tem chamado os pais de repente de Senhor. Eu não estou dizendo de você ter uma intimidade com o seu pai a ponto de você chamar ele de cara, de você chamar ele de brother, meu parceiro, meu mano. De repente é uma linguagem sua, de amor. Mas eu estou dizendo de pessoas que perderam o seu respeito com os pais. Então eu quero falar com você hoje de algumas pessoas que de repente perderam o seu respeito com os pais. Lucas capítulo 15, versículo 11. Tem uma história linda que Jesus contou, várias histórias com o mesmo sentido. Mas eu quero pegar Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Jesus continuou e dizendo: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Diga, eu quero a minha parte da herança. Só os filhos. Diga, eu quero. Todos são filhos, tá bom? Diga, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a propriedade entre eles e entregou a sua herança para o mais novo. Agora presta atenção. É engraçado que algumas linguagens, e até a King James, diz que esse filho chegou perto do pai e disse assim: pai, dai-me a minha parte da herança. Olha que linguagem pesada. Para começar, gente, de acordo com a lei de Moisés, para a herança, ela teria que ser após o falecimento dos pais. E também o filho mais velho tinha muito mais direito que o filho mais novo. Então, se de repente o pai quisesse falar com o filho mais novo dessa forma, deixa eu te contar uma coisa. Pode ser que você tenha uma rapa da beirada da herança, porque você é um filho mais novo e outra que eu ainda não morri. Só que o pai, ele reparte a herança entre eles. Só que o filho chega perto do pai e diz: dai-me a minha parte da herança. Eu aprendo algo com esse filho chamado de pródigo, porque que muitas das vezes os filhos querem do pai é só a doação. O que muitas das vezes os filhos querem do pai é o dai-me. Dai-me um iPhone 11, dai-me um lanche, dai-me uma roupa nova, dai-me uma unha bonita, dai-me um cabelo caro, dai-me uma roupa nova. E as pessoas, elas querem a ponto de sugar os seus pais, ao invés de oferecer ao pai, de repente, aquilo que eles têm para oferecer para eles. O que muitos pais hoje têm medo de ter filhos é porque tem que dar tudo para o filho. E na verdade a Bíblia não ensina assim para a gente. A Bíblia diz assim que os nossos filhos são como flecha. O que você faz com a flecha? Você lança a flecha. Então você não pega a flecha e dá tudo para ela, você lança a flecha. Então a Bíblia vai dizer que esse filho chegou perto do pai e diz: dai-me a minha parte da herança, como se fosse uma obrigação do pai. Não levante a mão, mas você conhece algum filho assim? Tem pai que não consegue ver o programa de futebol porque o filho está assistindo desenho. Tem mãe que não consegue ver o programa de culinária, para não falar novela, porque o filho está assistindo a Peppa Pig na televisão. Então é o horário do filho assistir. O pai perdeu o poder, a mãe perdeu o poder. O filho diz: dai-me, e o pai dá. O filho diz: eu quero aquele telefone que saiu, e emburra. Enquanto você não dá aquele telefone, você acha que você é um péssimo pai. Mas eu quero te ensinar algo que o próprio filho pródigo refez. Eu quero ensinar para você algo que o próprio filho pródigo, ele retrocedeu e ele corrigiu o erro dele. Olha Lucas capítulo 15, versículo 19. Depois que ele foi, gastou tudo, aquilo que ele tinha e que não tinha, ele foi trabalhar em uma fazenda para cuidar de porcos. Ele olha para a ração dos porcos e agora no versículo 19, ele diz assim: eu vou voltar para o meu pai. Então ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas quando voltou para casa, o seu vocabulário mudou, porque o que ele diz foi: trata-me como um dos seus empregados. Na King James vai dizer assim: faz de mim um dos seus empregados. Não, eu acho que a igreja inteira ainda não pegou. Alguém que chegou perto do pai e disse assim: ó, dai-me a minha parte da herança. Agora ele está dizendo: faz de mim um dos seus empregados. Filho não nasceu só para pedir pai.
Filho nasceu para ajudar pai. Filho nasceu para dar honra para pai. Filho nasceu para dar honra para pai, para ajudar os pais em casa. Filho nasceu para mostrar para o pai que ele tem valor e dizer: pai, faz de mim alguém digno. Pai, faz de mim alguém de futuro. Pai, eu estou confiando na sua palavra. E se o que tem para comer hoje é isso aqui, então não tem problema. Faz de mim um bom filho. Alguém que estava disposto a só pedir: dai-me, dai-me, agora ele está dizendo: faz de mim. Houve uma transformação na vida desse filho, e Deus quer transformar a vida de filhos aqui nessa noite. Deus quer transformar as nossas vidas. O segredo para ter uma vida longa é a gente entender que nós não pedimos, nós não podemos ficar só pedindo, nós também podemos oferecer algo, nós também podemos prestar algo. Você conhece a pessoa que ela só gosta de receber? Você conhece pessoas que só gostam... Gente, tem filho que não trabalha, que tem 16, 18 anos e não tem problema se de repente quer fazer uma faculdade primeiro, se os pais têm condição. Mas tem filho que não trabalha. Ele acorda meio-dia, e quando ele acorda ele diz: ai, que canseira. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Se você está aqui e não trabalha, e a carapuça está servindo para você, só amarra ela, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa, você tinha que acordar falando em línguas estranhas. Você não tem um boleto para você pagar. Não é você que paga a água e a luz. Não é você que paga a internet. Não é você que faz compras. Você acorda meio-dia e fala que está cansado. Diga comigo: faz de mim. Diga: faz de mim um bom filho. Diga: faz de mim um bom filho. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não menospreze o ensino de sua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênção para a tua cabeça, e colar de honra para o teu pescoço. Uau! Se você honrar os seus pais, você terá uma coroa na sua cabeça. Sabe o que coroa significa? Sinal de poder. Você será alguém poderoso se você honrar os seus pais. Então vai dizer aqui: se você honrar os seus pais, seguindo a instrução do seu pai, e não menosprezando o conselho da sua mãe, você terá uma vida boa. Eu lembro que, gente, diante de Deus que está no céu, eu estou em cima do altar. Uma semana depois que a minha mãe faleceu, eu recebi um WhatsApp de um amigo meu, e ele estava dizendo: a minha mãe é muito chata. Eu achei que era uma pegadinha. Ele diz: a minha mãe, ela é muito chata. A minha mãe, ela é muito careta. Ele diz: eu peço as coisas para minha mãe, e a minha mãe fica me negligenciando. A minha mãe, ela não quer ela dar para mim. Ela diz: não, eu peço as coisas para minha mãe, e a minha mãe eu quero fazer algo e a minha mãe não deixa. Tudo que eu penso em fazer, a minha mãe diz: não, cara, minha mãe é muito chata. Ele disse assim no WhatsApp para mim. E sabe o que era engraçado? Que a mesma repulsa que ele sentia com a azia da mãe dele, era a saudade que eu sentia da minha mãe. Quando ele dizia: a minha mãe diz não para mim, eu dizia: que saudade de ouvir minha mãe dizer não para mim. Quando ele dizia: minha mãe me acorda cedo, eu dizia: que saudade de ouvir minha mãe me acordando cedo. Quando ele dizia: minha mãe pede tudo para mim, eu dizia: que saudade de ouvir minha mãe pedindo tudo para mim. E quando eu ainda era solteiro, eu dava um beijo na minha mãe de boa noite. Eu falava: mãe, boa noite, eu vou dormir. Então eu chegava no meu quarto e eu deitava em cima da cama. E a minha mãe dizia: Bruno. Eu dizia: oi, mãe. A minha casa é assim, era o quarto da minha mãe, corredor, a sala, meu quarto. E eu dizia: oi, mãe. Ela dizia: pega água para mim. Ai, gente. Eu levantava da cama meio com raiva, pegava água para minha mãe, levava até no quarto e falava: mãe, você quer mais? Ela dizia: não. Então eu ia para o meu quarto, deitava na cama, ela dizia: Bruno,
Eu dizia: oi, mãe. Ela dizia: pega mais água para mim. Diante de Deus. Eu dizia: mãe, eu te perguntei agora, você falou que não queria. Ah, porque agora deu sede de novo. Eu levantava, a gente ia na cozinha, pegava água para ela, dava água e dizia: mãe, você quer mais água? Ela dizia: não quero. Então já ia para o meu quarto até em câmera lenta. Deitava na cama, diante de Deus, a minha mãe: Bruno. Eu dizia: oi, mãe. Ela dizia: calma, filho, te amo, boa noite. Só que, de repente, a repulsa que você está sentindo dos seus pais vai ser a saudade deles um dia. Eu confesso que eu levantaria 300 vezes se a minha mãe me pedisse água de novo. Eu confesso que se eu tivesse só uma oportunidade de estar com ela, eu levantaria todos os dias e eu diria: mãe, quer mais água? Porque o que a Bíblia diz é: filho, ouve os ensinamentos da sua mãe. E uma melhor coisa que a minha mãe fez para mim foi me apresentar a Jesus. Um dia ela recebeu o convite e ela disse: vamos na igreja de crente? E eu disse: nunca. Povo barulhento, mãe. Mãe, aquele povo não pode ouvir funk. Inocente eu. Não conhecia mensageiros. Mas aquele povo não pode. Não, mas aquele povo é quadrado. E ela disse assim: filho, vamos. Aquele povo é legal. E eu lembro que ela insistia e fazia vários convites. E eu dizia: não, mãe, não. Até que um dia minha prima disse: se você for na igreja para nunca mais voltar, eu te dou 50 reais. Eu falei: gente, nunca ganhei 50 reais tão fácil assim. Eu detesto crente, eu vou na igreja e vou ganhar 50 conto e ainda vou gastar na rua. Para a honra e a glória do Senhor, com os ensinamentos da minha mãe, eu fui na igreja naquele dia e eu nunca mais me afastei da presença de Deus. Eu perdi 50 reais, mas eu ganhei a vida eterna. Eu ganhei uma família, eu ganhei a salvação, eu ganhei o maior presente que o céu poderia me dar, que é a pessoa de Jesus habitando dentro do meu coração. E eu lembro de cada ensinamento da minha mãe para comigo, porque hoje tem filhos que não conversam com os pais, porque de repente os pais não têm coragem de conversar com os filhos. E eu lembro que eu era meio custoso na época, e tinha uma menina que estava muito afim de mim. Ela disse assim: mas eu tô doido para te dar um beijinho. Eu disse: agora eu sou crente, mas vamos combinar. Eu vou estar na rua de cima de casa, porque se a minha mãe vê, ela xinga. Se eu tinha 16 aninhos. E eu lembro que essa menina foi na porta da minha casa, me chamou. Eu subi para a rua de cima para dar um beijinho nela. E quando eu fui dar um beijo nela, minha mãe falou assim: Bruno! A menina falou: quem é? Eu falei: minha mãe, corre, corre, corre. Eu estava contando isso para o Bruno esses dias. Não deu para dar um beijo na menina, gente. Quando eu voltei, ela saiu, puxei meu olho e falou assim: você não pode mais beijar assim. Eu falei: aonde tem isso na Bíblia, gente? Você não falou esse negócio quando eu converti? E eu lembro de vários ensinamentos da minha mãe. Eu lembro de várias coisas que a minha mãe, ela nos ensinou. E outra coisa que ela nos ensinou foi nos instruir no caminho. O Juninho disse algo interessante aqui no vídeo. Ele disse assim: pais, ensinem os seus filhos no caminho. Há uma diferença você ensinar o seu filho no caminho e o caminho. Para você mostrar onde que é o supermercado do ABC, você diz assim: ó, você vai reto aqui, aí chega tal rua, você vira. Você está mostrando o caminho. Aí se eu dizer para você aonde que é o supermercado do ABC, você diz assim: eu vou com você, vamos. Esse é mostrar no caminho. E a Bíblia diz assim: ó, pais, ensinem os seus filhos no caminho. Não adianta você querer que os seus filhos venham para a igreja se você não vem para a igreja com eles. Não adianta você querer que o seu filho seja um pastor se você não tem algo, se você não busca. Não adianta você querer que os seus filhos leiam a Bíblia se você não lê a Bíblia. Uma das coisas que a minha mãe fez e ficou guardado no meu coração era: filho, presta atenção, a mamãe está solteira e mamãe não está beijando na boca, então você também não pode beijar na boca.
Uma das coisas que ela me ensinou foi: filho, crente, você namora, depois você casa. Uma das coisas que ela me ensinou foi: filho, você precisa entender isso e dar graça a Deus em tudo. Eu costumo dizer que minha mãe foi mãe e pai. Ela nos ensinou que Deus, Ele é um Deus da providência. E que nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Teve uma vez que a gente vinha embora do culto, e a luz de casa estava cortada, que até então eu estava começando a trabalhar. Meu pai e minha mãe haviam separado, minha irmã era muito nova, e a luz estava cortada. E não tinha nada para a gente comer, não naquele dia. Ela diz: no outro dia mamãe vai dar um jeito, mas hoje vamos só dormir. Mas quando a gente vinha embora da casa do Senhor, ela gritou, e a igreja era algumas quadras para cima, então ela gritou assim: Deus, me dá um pão. Ela falou: mãe, tem pão? Ela falou: não. Então o que você está falando pão, mãe? Ela diz assim: Deus, me dá um pão de queijo. E eu lembro que eu ouvi isso da minha mãe, algumas quadras para cima. Quando nós chegamos na nossa casa, na porta da nossa casa, uma mulher chamada Andréia, que hoje faz parte dessa igreja, gritou assim: Lita, você quer pão? Gente, a Andréia não ouviu a minha mãe pedindo pão para Deus, mas Deus ouviu a minha mãe pedindo pão para ele. E quando nós chegamos, minha mãe disse: agradece a Deus, porque isso é depender de Deus. Ela deixou um legado tão grande no nosso coração que ela diz: tudo que vocês fizerem dependem do Senhor. Nós dizemos: mamãe, mas a casa está escura. Ela diz: vamos para fora que ali tem lua, e a lua vai iluminar a casa. Eu lembro que as nuvens saíam de fora, igual a gente estava vendo aqui. As nuvens saíam da frente da lua, e a lua iluminava a nossa casa. Eu lembro de várias coisas que eu passei com minha mãe, que ela sempre dizia: confie no Senhor. E de repente você que é filho, está aqui hoje, tem os seus pais, e você não tem dado valor aos conselhos dos seus pais. Deixa eu te contar uma coisa: hoje eu choro quando eu falo dela. Hoje eu me emociono até de ouvir o nome dela, de alguém dizer. Mas hora nenhuma eu tenho remorso no meu coração. Hora nenhuma eu digo: eu queria ter honrado a minha mãe em tal área, eu queria ter respeitado mais a minha mãe em tal área. Hoje eu choro, sabe, é de saudade, mas não é de remorso. Não espere os seus pais morrerem, porque é a lei natural, para você chorar de remorso. No dia que a minha mãe morreu, que a gente estava no caixão, eu lembro que eu estava diante dela, e eu estava chorando, e algumas pessoas preocupadas comigo, porque você que já perdeu o seu pai ou sua mãe, você sabe que é uma dor que você não entende, o seu coração ele fica apertado. E algumas pessoas abraçavam o caixão da minha mãe, da família, e diziam: não, por quê? Algumas pessoas que eram amigas dela de longe diziam: por quê? E nós que somos filhos, eu e minha irmã, hora nenhuma nós questionamos a Deus o porquê. Hora nenhuma nós dizemos: mãe, eu nem tive a oportunidade de te dizer não. Hora nenhuma nós dissemos isso, porque tudo que nós poderíamos dizer para minha mãe, nós dizemos em vida. E eu tenho a certeza no meu coração que nós encontraremos de novo lá no céu. De repente você que está aqui hoje não está escutando o conselho do seu pai, mas não tem a oportunidade de dizer: eu te amo aqui na terra. Será que você vai encontrar ele no céu? Será que você tem sido um filho obediente a ponto de os seus pais falecerem hoje, você encontrar ele no céu? E eu sempre guardei isso no meu coração. Outra coisa que a minha mãe me ensinou é sempre superar tudo com um sorriso. Gente, aquela mulher estava rindo sempre. Eu disse para vocês que cortaram a energia, ela estava rindo. A gente estava na igreja, a energia estava cortada. Ela podia dizer: eu vou ficar em casa porque vai estar tudo apagado, vai que alguém entra aqui.
morava eu, a minha irmã e minha mãe. Ela poderia ter os seus anseios, mas ela nos ensinou sempre a enfrentar tudo com um sorriso. E o que nós precisamos entender, e que os pais também precisam aprender muito, é que vocês precisam lançar os seus filhos. Vocês precisam lançar os seus filhos e apontar o destino para ele. Esse filho não vai ficar com você para sempre. Esse filho não vai ficar morando na sua casa para sempre. E acredite, se morar para sempre, a não ser que seja por uma necessidade maior, você não vai ser 100% feliz e nem ele. Então a gente desde novinho, isso aí, eu com 14 anos, a minha irmã com 9 anos, eu já com 16, a minha irmã com 11, a gente tem 5 anos de diferença, e a minha mãe já lançava a gente para os acampamentos de jovens. E ela dizia: filho, cuide da sua irmã. Ela dizia: filho, cuide da sua irmã lá. A gente vinha para a igreja de bicicleta, e antes dela fazer redução, ela era bem gordinha. Ela dizia: mamãe não vai dar conta de bicicleta daqui até lá, a gente já mora perto da linha do trem. E ela dizia: vocês podem ir. E eu sempre trouxe a minha irmã, e eu não sabia que Deus estava me preparando. Mas hoje tem muitos pais que querem prender os seus filhos, e a minha mãe sempre lançava nós. Teve um dia que nós estávamos no acampamento, em 2018, 2019, ano passado, dia 4 de março. Chega um carro doido no acampamento, isso eu e a minha irmã no acampamento. Desde novo ela lançou a gente, isso ano passado, então a gente estava nesse acampamento. E isso no dia 4 de março, chega um carro muito doido lá, dando uns cavalos de pau. Ele diz: Bruno, entra, que eu preciso te levar para a lagoa, sua mãe não está bem. Aquilo já me deu um frio na barriga, e eu disse: Senhor, toma minha mãe nas suas mãos. E isso, gente, ela só sentiu uma dor na barriga, e ela estava no hospital. Então nós chegamos no hospital, e eu logo entendi o cuidado de Deus em cada detalhe. Quando nós chegamos no hospital, eu então fui procurar minha mãe, e os médicos disseram assim: a gente vai ter que sedar ela, a gente vai ter que colocar ela com um aparelho respiratório, assim que diz, e ela vai ter que respirar por baixo do aparelho, mas dá para você ver ela. Nós chegamos lá, e quando nós chegamos lá, minha mãe estava meio acordada, e ela dizia: filho, eu quero água. Então fui pegar água para ela, a enfermeira disse: não pode, ela só pode beber soro. Então eu disse: filho, me dá soro. A enfermeira virou as costas, ela falou: filho, agora pega água para a mamãe. Eu disse: mãe, não pode. Ela falou: quem é sua mãe? Mãe, eu fingia que era água, dava ela soro, e ela falava que água ruim. Eu falava: hospital. Então ela apagava de novo, e ela voltava, até que eu me peguei chorando, e eu comecei a chorar muito, eu comecei a ficar com muito medo. Então ela acordou, olhou para mim e disse: filho, você está chorando? Eu disse: não, mãe. Ela disse: você está chorando sim. Ela disse assim para mim, essas foram as últimas palavras que eu consegui ouvir dela. Ela disse: filho, tudo vai ficar bem. Ela disse: filho, tudo vai ficar bem. De repente ela apagou de novo, os enfermeiros vieram, colocaram o aparelho nela e disseram: nós precisamos levar ela para Divinópolis agora. Nisso eu comecei a ficar desesperado, liguei para o pastor, falei: pastor, eu preciso de um carro, eu preciso ir para Divinópolis, a ambulância não vai me levar. E quando a gente foi para Divinópolis, eu consegui chegar dentro da ambulância, o Ciel foi atrás com o carro, e a minha mãe estava deitada. Só que eu não sabia a situação da minha mãe. E quando nós chegamos no hospital, isso do outro dia, agora dia 5, numa terça-feira, os médicos disseram assim: nós só estamos esperando o coração dela parar de bater, porque a Lita não está mais aqui.
Então eu confesso que eu fui para a capela com minha irmã e nós começamos a orar. E eu disse para Deus: Deus, a minha mãe disse que tudo ia ficar bem. Eu lembro que eu chorava muito, 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 até que o médico diz assim: olha, se a sua mãe, de repente por um milagre acontecesse alguma coisa, a sua mãe, ela dependeria de viver de sonda. Ela precisaria comer pela sonda. E eu comecei a imaginar como que a minha mãe gostava muito de casa cheia. Hoje às vezes a minha esposa gosta de viver um pouco mais isolada. Ela também gosta de casa cheia, mas a minha mãe era todo tempo. Eu lembro que isso me fez muita falta no começo do casamento. A minha mãe era assim: se de repente o café na mesa era 2 rosquinhas, chegasse 15 pessoas, ela falava: vamos tomar café? Você dizia: mãe, mas não tem. Ela fala: lógico que tem 2 roscas. Ela era alguém que repartia com todo mundo. Então eu começava a imaginar como que a minha mãe, uma pessoa que gosta de fazer comida para várias pessoas, vai alimentar por sonda. Como que a minha mãe, ela vai experimentar uma comida, se ela não pode? Eu falei: Deus, eu te entrego a minha mãe. Ah, querido, quando eu falei isso, não deu 20 minutos. O médico nos chamou novamente, ele disse: a sua mãe faleceu, você pode despedir dela. E eu lembro que eu, diante dela, eu comecei a orar e disse: Deus, ressuscita minha mãe. Deus, traz ela de volta. E a palavra que ecoava no meu coração era: tudo vai ficar bem. Até que a minha ficha caiu e nós realmente tivemos que enterrar minha mãe. Mas se tem uma coisa que ela me ensinou supere tudo com um sorriso. A minha mãe não gostaria de me ver pelos cantos. Tem gente que fala que esse menino é atrapalhado demais, esse menino ri de tudo, ele ri à toa, a culpa é dela, eu aprendi com ela. E ela sempre dizia: supere tudo com um sorriso, porque tudo vai ficar bem. A minha irmã olhou para mim no hospital e ela disse assim: e agora quem vai cuidar de mim? Ela disse: Bruna, não estou pronta para casar. Eu disse: Brenda, enquanto eu tiver vida, eu vou cuidar de você. Hoje eu entendo o processo que a minha mãe me mandava para o retiro, o processo que minha mãe me mandava para a igreja. A maturidade que eu alcançava lá reflete na pessoa que eu sou hoje, aonde eu tive estrutura para cuidar da minha irmã, de entregar ela num altar virgem, de entregar a minha irmã para um rapaz e dizer: cuida dela, porque o que eu pude fazer por ela eu fiz. E recentemente, há mais ou menos quase 20 dias, nós tivemos a perda do nosso bebê, o nosso segundo bebê. Nós vamos fazer outra série de exames, nós vamos fazer um acompanhamento. Mas todos os médicos que nós fomos já disseram que a Bruna não tem nada. O útero dela é normal, foi uma coisa que aconteceu. Você é normal, é uma coisa que acontece. Mas de repente tem pessoas que viveriam frustradas e chorando muito e dizendo: por que Deus faz isso? Eu aprendi com a minha mãe que eu devo superar tudo com um sorriso. Mas você tem os seus filhos e você não sorri. Você tem a sua mãe e você não sorri. Você tem o seu pai e você não sorri. Dê valor aos seus pais. Fique de pé em nome de Jesus. Quando ela disse para mim que tudo ia ficar bem, eu confesso que eu fiquei matutando e pensando: como que tudo vai ficar bem? Hoje eu consigo enxergar que eu tenho um Deus tão bom que cuida de mim. Eu tenho uma esposa para chamar de minha. Eu tenho a minha irmã que casou agora, e todos nós com saúde. Eu tenho meu pai, eu tenho meu irmão, e todos nós com saúde, todos nós. Eu profetizo na presença do Senhor. Então eu entendo quando ela diz que tudo ia ficar bem, é que essa paz que eu estou sentindo hoje é porque tudo está bem. É muito engraçado você ter um vínculo com o pastor, você ter uma amizade com o pastor, porque ele sempre preocupa com o menor até o maior. E sempre que a gente às vezes dá uma caminhada na praia, ele diz assim: Bruno, como é que você está?
Bruno, sua ficha caiu. Bruno, como que está seu coração? E eu disse: pastor, está tudo bem. Agora, se você perguntar para mim o que está acontecendo, eu não sei. Eu sei que Deus está com o meu coração nas mãos deles, assim, na mão dele, assim. E a ponto que, por mais que eu sinta saudade, eu nunca vou culpar Deus, porque eu aproveitei cada minuto com a minha mãe. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você tiver algum parente aqui, eu queria que você abraçasse ele, já que vocês são de casa. Abrace ele em nome de Jesus, mas dê um abraço de uma forma que, como se fosse o seu último abraço. Eu juro que eu não sabia que era o último abraço que eu ia dar em minha mãe. Então fique abraçado com ele, segure ele bem forte. E eu queria que você começasse a orar agora. Ora, e de repente você pode agora pedir perdão. Peça perdão nesse momento. Começa a pedir perdão, não espere a minha oração. Ore você, comece a orar agora pelo seu filho. Comece a orar agora pelo seu cônjuge. Comece a orar pelo seu pai. Comece a orar pela sua esposa. E comece a agradecer e dizer: Senhor, obrigado.